Certamente essa explicação faz sentido, mas tem dois detalhes aí. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Novidades surgiram sobre a questão das sementes misteriosas mandadas para vários endereços aqui em Banânia, junto com encomendas vindas da China. Falamos sobre isso no vídeo O Mistério das Sementes Chinesas do dia 30 de setembro. Segundo as investigações, a questão é que seria um esquema de brushing, na verdade um golpe de lojas de vendedores contra grandes portais de venda, para aumentar a pontuação, o score da loja. Para entender esse esquema, é preciso entender como funcionam esses grandes portais de vendas na internet, como o Alibaba lá na China, mas também como o Mercado Livre, Americanas.com, Submarino e outros tantos aqui em Banânia. O portal de vendas, na verdade, não vende nada, ele só faz a ponte entre alguns vendedores e milhares de consumidores, os clientes. Quando você compra algo na Americanas.com, você não está comprando da Americanas.com, mas sim de algum lojista, algum vendedor em algum outro lugar. O portal só vai fazer a ligação de vocês dois e ele dá também a garantia. Veja como isso é uma jogada de mestre. Você não compraria algo caro, sei lá, uma televisão LED de 56 polegadas da loja XYZ desconhecida do Cafundó do Judas do Norte, mas compraria das lojas americanas, que é uma marca conhecida. Então você entra no site da Americanas.com, busca pela televisão e compra ela, mas na verdade você está comprando da loja XYZ desconhecida lá de não sei onde. Eles que vão mandar a televisão, vão entregar o produto, vão fazer tudo. O portal só fez o contato entre vocês e fez o recebimento da grana, recebe do cliente, desconta um pedacinho da taxa do próprio portal e encaminha o resto para o vendedor. Esse esquema evita um monte de impostos, um monte de custos de armazenamento e coisa e tal, e no final das contas é mais barato, mais rápido e mais lucrativo para todo mundo. Ótimo, todo mundo saiu ganhando. Mas tem um problema aí. E se a loja XYZ desconhecida não entregar a televisão? Ou entregar uma TV quebrada? Ou a TV der defeito e a loja não der manutenção, não der garantia? Isso arranharia a imagem das lojas americanas como um todo, porque para você foram eles que venderam. No mínimo deram a chancela do negócio, são avalistas do vendedor. Eles não querem isso. Repara que esse esquema todo só vale porque a marca é uma marca conhecida como algo de qualidade. Se eles perderem isso, se a marca Lojas Americanas for para o saco, um monte de gente começar a comprar coisa e não receber, ninguém mais vai querer comprar ali. Como eles resolvem esse problema? Eles têm um sistema de pontuação de melhores vendedores para piores vendedores. Cada vendedor tem um score, uma pontuação dizendo o quão bom ele é. Vendedores muito ruins, que entregam produtos quebrados, não entregam, não atendem bem ao cliente, são descartados da plataforma. Veja, não é um erro só que vai descartar o cara, mas se ele seguidamente acontece isso, ele acaba tendo uma pontuação ruim e é descartado, proibido de vender. Por outro lado, os melhores vendedores aparecem primeiro nas buscas da loja. O portal tem todo o interesse que você compre de um bom vendedor, porque isso melhora a imagem do próprio portal, que é tudo que eles vendem ali. Então, o vendedor também tem todo o interesse de ter um score alto na plataforma, porque ele aparecendo primeiro nas buscas, isso garante mais vendas, garante mais lucros. E o score é dado pela avaliação positiva daquele vendedor pela pessoa que comprou o produto. Quando uma mercadoria encomendada é entregue, o score já aumenta um pouquinho, já sobe um pouquinho. Se o comprador ainda faz uma avaliação positiva daquele processo, sobe ainda mais. Lógico, se o comprador diz que teve problema, que não recebeu ou que recebeu quebrado, o score diminui. Se cair muito, como vimos, o vendedor é expulso. Se subir muito, o vendedor vai para o topo das buscas e assim vende muito mais. Então, do ponto de vista do vendedor, é um incentivo enorme ele ter um score alto nessas plataformas. É lógico, ele vai fazer de tudo então para entregar o produto corretamente, ele vai fazer de tudo para dar garantia ao cliente, para ninguém ficar insatisfeito, porque isso é interesse dele. Esse score é mais facilmente visível no Mercado Livre. Como a plataforma Mercado Livre é mais moderna, relativamente recente, a marca não é tão conhecida quanto Americanas e coisa e tal, eles deixam todo esse processo mais transparente. E você pode ver os scores dos vendedores lá e optar por comprar apenas de vendedores com scores mais altos.
Americanas.com, Submarino, Ponto Frio, todos esses grandes portais funcionam exatamente como o Mercado Livre, só são um pouco mais rigorosos no cadastro de novos vendedores e escondem esses detalhes de score do público final, mas por dentro o funcionamento é a mesma coisa. E também é assim que funciona o Alibaba, que é um enorme site desse tipo especializado em vender mercadorias chinesas para o resto do mundo. O Alibaba em si não vende nada, é como um Mercado Livre, são os vendedores cadastrados lá que vendem. E todos eles querem ter um score maior para vender mais e ter mais lucro, aparecerem na frente na pesquisa, não serem expulsos da plataforma e assim eles ganham mais. Ok, já deu para ver que é interesse dos lojistas, dos vendedores, terem maior score. Lógico que iriam surgir esquemas nisso aí, né? Por exemplo, o vendedor pode criar uma conta fake de comprador, comprar produtos dele mesmo no Mercado Livre, e como é ele vendendo para ele mesmo, ele não precisa nem entregar o produto. Veja, o produto não passa em momento algum pela Americanas.com, pelo Mercado Livre, nem pelo Alibaba. Ele vai direto do vendedor para o comprador. Como nesse caso o comprador é uma conta falsa do vendedor, ele não precisa nem mandar. Ele vai precisar pagar o produto, é verdade, mas vai receber a maior parte desse dinheiro de volta, porque ele mesmo é o vendedor. Só vai perder ali a taxa da própria plataforma que ela cobra com isso, o que é barato. Subir no score vale muito para os vendedores, então eles começaram a fazer isso direto, simular vendas. Daí as plataformas começaram a ter problemas, porque começaram a haver vendedores com score alto que vendiam produtos ruins. Tinham score alto apenas por fraudar o esquema, mas na verdade não entregavam, ou entregavam coisas de qualidade ruim. O que as plataformas passaram a fazer? Começaram a verificar se tais compras eram legítimas, se o comprador existia mesmo, se o endereço de entrega era válido, um monte de coisa assim. Foram um passo além e passaram a verificar o processo de envio da mercadoria, a checar nos correios se realmente houve uma mercadoria despachada para aquele cliente, se a mercadoria foi entregue e tudo mais. Com isso, eles tinham uma boa garantia de que a compra era legítima, e não apenas um esquema do vendedor para aumentar o score dele. Ou seja, eles sabiam que foi para um cliente válido, que tem um nome, tem um CPF, tem um endereço, tudo válido. Eles sabiam que era uma encomenda, foi despachada, foi recebida do outro lado, então tudo indica que foi uma compra legítima. Do lado do vendedor, porém, o que eles fizeram depois disso? Para simular pessoas verdadeiras comprando coisas é simples, basta pegar um banco de dados de compradores de outras lojas no site e usar os mesmos nomes e endereços. Então agora nós temos endereços legítimos de pessoas legítimas para fazer compras no Alibaba. Só que esses nomes e endereços legítimos são usados pelo vendedor que quer fraudar o seu score com uma conta falsa. Ele mesmo criou uma nova conta lá no Alibaba com os mesmos dados de um comprador legítimo, mas falta agora o registro da encomenda sendo despachada e chegando lá do outro lado. E é aí que entram as sementes. O vendedor que criou a conta falsa com o nome do cliente real, com o endereço real, despacha um saquinho de sementes qualquer para esse comprador. Assim, ele tem o número do despacho nos correios, o recebimento e tudo mais. Como a conta na plataforma é uma conta falsa do próprio vendedor, depois de entregue a semente, ele ainda vai entrar lá e dizer que recebeu sim o produto, que o vendedor é ótimo, que o produto é excelente, para subir no score da plataforma. Por que sementes? Bem, porque não dá para despachar encomendas vazias, o correio iria recusar. Tem que ser algo barato e leve, porque o vendedor paga os custos desse envio. Quanto mais pesado, mais caro o transporte. Sementes atendem esses dois critérios, é algo barato de comprar, leve para enviar, então no final das contas sai bem baratinho para o vendedor que está fazendo esse esquema de brushing. Esse é o tal esquema de brushing que os vendedores dessas plataformas fazem. Esse tipo de fraude está sempre sendo acompanhado pelas plataformas e cada vez mais eles têm mecanismos para detectar esse tipo de problema. Mas é sempre uma briga de gato e rato. Cada vez que as plataformas criam mais uma camada de segurança para garantir o score como legítimo, mais os lojistas vão se esforçar e descobrir uma maneira de burlar isso. Mas novamente a plataforma vai criar novos mecanismos em cima disso. Mas o importante no final das contas é que a plataforma, em nome da sua boa marca, ela vai acabar cobrindo prejuízos do comprador em caso de falha do vendedor. Isso só mostra como a efetividade do livre mercado é muito maior que a de qualquer governo regulando qualquer coisa. A solução aí tem que ser tecnológica, porque tem que ser rápida. E não pode ser cara, porque se for cara demais, é melhor para a plataforma pagar eventuais prejuízos de compradores que não receberam produtos do que implementar um controle muito caro. No final,
Se fosse o governo inventando regra tirada do cu, ia acabar gerando uma regra cara pra caramba que ia acabar tendo que ser paga pelo cliente final nesses produtos. No final, deixar a iniciativa privada agir, certamente vão caminhar para uma solução melhor para todos e mais barata. Por exemplo, o Mercado Livre está investindo em fazer ele mesmo a entrega em muitos casos. Isso supre problemas como greve nos Correios e outros absurdos que a gente tem pelos Correios serem estatais, e ao mesmo tempo permite que a plataforma tenha um controle sobre esse processo de envio, evitando fraudes desse tipo, pelo menos no mercado doméstico. Se a plataforma sabe exatamente o que foi despachado, não tem como despachar semente e dizer que era uma televisão de 56 polegadas. Ok, parece ser essa mesma explicação para essas sementes misteriosas que algumas pessoas estão recebendo. Como eu falei nesse meu outro vídeo, ninguém sabia exatamente o que era, tudo que a gente fez ali foi estipular o que poderia ser. Dois únicos porém nessa história são: para esse esquema funcionar, a semente deveria ser uma encomenda à parte. Mas não foi isso que o pessoal que recebeu a semente disse. Segundo eles, as sementes vieram junto com uma encomenda normal, não como uma encomenda à parte. Se a plataforma faz o rastreamento de encomenda para garantir que é uma compra válida, ela certamente não aceitaria o mesmo registro nos Correios para duas encomendas diferentes, para outros vendedores. Bom, pode ter algum esquema aí de mandar duas encomendas no mesmo pacote, eu não sei como os Correios da China funcionam, talvez isso seja alguma forma deles diminuírem ainda mais o custo. Certamente o outro vendedor que enviou a encomenda legítima está mancomunado com o vendedor que está fazendo o brushing nesse caso. O que essas lojas vendedoras legítimas negam, mas bem, é claro que elas negariam de qualquer forma se fosse o caso. Então ainda fico curioso, porque ainda tem mais coisa nessa história, ela não está 100% explicada. O outro, porém, é que isso não muda o fato de que essas sementes podem fazer muito mal à flora bananense. Mesmo que não tenham sido enviadas com o propósito de fazer uma guerra biológica, de espalhar uma praga por aqui, é um fato que espécies invasoras podem sim fazer muito mal, porque não tem predadores ou obstáculos por aqui. Podem crescer muito tomando o lugar de espécies nativas. Então, mesmo que não seja um ataque biológico proposital, fato é que não deixa de ser um ataque. Continuo recomendando que vocês queimem totalmente essas sementes que receberem para evitar qualquer tipo de problema. E a visão libertária da coisa, bem, como vocês podem ver, no mundo cada vez mais globalizado, governos e estados se tornam cada vez menos capazes de resolver problemas. Certamente não tem nada que podem fazer para impedir esse tipo de coisa. Os problemas que surgem cada vez mais são complexos e mais rápidos, sempre envolvendo mais de um lugar no globo, então totalmente fora do controle único de um estado. A sociedade de leis privadas, com um ordenamento jurídico mais ágil e enxuto, tribunais privados e acordos voluntários, certamente baseados em tecnologia, seriam muito mais efetivos para resolver esse tipo de problema. Muito mais efetivo que qualquer estado. A tendência é essa. Cada vez mais, problemas e fraudes acontecem em um ambiente tecnológico e entre jurisdições estatais diferentes. Se você entrar na justiça daqui de Banânia contra uma empresa da China, bem, é possível fazer isso, mas o processo é absurdamente caro e demorado, porque vai envolver cartas rogatórias internacionais envolvendo a justiça da China. Uma justiça, entre aspas, estatal já é lenta, imagina duas tendo que trabalhar junto. É impossível. Um modelo de democracia baseado em demarcação territorial, em ordenamento jurídico único para uma jurisdição territorial, simplesmente se tornou obsoleto. Esses problemas vão ser resolvidos por empresas privadas de um jeito ou de outro. Nesse caso, mais provável que sejam resolvidos com tecnologia e muito mais informação. Se os Correios discriminarem para as plataformas o peso e volume do que foi despachado, em caso de aceite voluntário de quem despachou, o problema estaria resolvido por hora, até acharem outra forma de burlar, lógico. Outros problemas mais sérios seriam resolvidos mais rapidamente com uma empresa de leis privadas ou um tribunal privado que ambas as partes aceitem. Fato é que o conceito de Estado atual não serve mais para nada. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo.
Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Saiba mais sobre o nosso projeto no site visãolibertaria.com. Lá você pode sugerir novos artigos, escrever artigos, patrocinar e muito mais. Confira visãolibertaria.com. Até a próxima!